Olá, acadêmicas! Na nossa próxima live, então, será o dia da nossa avaliação. Então, vamos retomar aqui os principais conteúdos, que nós exploramos nesse bimestre. Nós fizemos ali, então, uma caminhada pela história da filosofia, identificando os principais filósofos de cada período e as contribuições para a educação. Nós iniciamos, então, lá na Antiguidade com o nascimento da filosofia. E ali nós vimos que os primeiros filósofos ficam conhecidos como filósofos da physis. Então, esses filósofos vão se distinguir dos sábios da época, porque eles procuravam uma explicação racional fora da mitologia, e a principal preocupação era encontrar um elemento primordial. Eles acreditavam, então, que esse elemento primordial teria dado origem a todas as coisas. Depois dos filósofos da physis, nós temos os sofistas, que historicamente são chamados de palestrantes, porque os sofistas eles não tinham uma especulação filosófica propriamente dita, Eles desenvolveram ali algumas técnicas de retórica, a arte de compor discursos, e eles cobravam ali para ensinar essas técnicas, para outras pessoas. Depois dos sofistas a gente entra no período clássico da filosofia, e aí nesse período nós vemos ali o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que fornecem, então, a principal contribuição para a educação, que será também o diferencial da educação grega para os povos daquele período, que é o uso da razão a serviço do homem. Depois, nós partimos, então, para a Idade Média. E aí, na Idade Média, por conta da importância e influência da Igreja, a filosofia do período fica conhecida como filosofia cristã. E aí nós vimos, então, que apesar de alguns membros do clero, discordarem dessa abordagem, a filosofia fica conhecida dessa forma porque no período o movimento filosófico tem uma preocupação principal, que é conciliar a razão humana com o cristianismo. Então, alguns filósofos da antiguidade, principalmente o Platão e o Aristóteles, são retomados e reinterpretados para entrar em conformidade com os dogmas da Igreja. Em relação à educação, nós vimos então que na Idade Média já tem uma estrutura formal de educação, Então, esse ensino, ele era fundado ali nas 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium, e dentre as metodologias, as que se destacaram ali foi a lectio e a disputatio, onde o escolástico, o mestre, apresentava um trecho ali da Bíblia ou de algum filósofo aceito pela Igreja, os alunos debatiam e, ao final, o mestre, então, chegava a uma conclusão, direcionando ali o pensamento dos seus alunos. Finalizando, então, a Idade Média, a gente entra na Idade Moderna, e nós vimos que a Idade Moderna é considerada ali um período de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, justamente porque essa mentalidade feudal, ela vai entrando em conflitos e uma nova forma de pensar vai surgindo. Então, desse período, nós estudamos 2 correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, então, tem como principal precursor o Descartes, que inclusive criou o método universal para o uso da razão. O racionalismo vai defender, então, o uso da razão humana como fonte de conhecimento. E o Descartes fica conhecido como o pai da dúvida, porque o processo é sempre esse, então. No seu processo investigativo, você coloca à prova, duvida do seu objeto até chegar a uma conclusão válida. E o empirismo, ele é a corrente contrária ao racionalismo. O empirismo se desenvolve principalmente, que se inicia ali na Inglaterra, e é considerado um pensamento típico da classe burguesa. Os empiristas, então, vão defender o uso dos nossos sentidos, a observação, nossa percepção sobre o mundo. Então, observando os fenômenos, a gente identifica ali os fenômenos que se repetem para chegarmos às leis. Depois, dos empiristas, nós vimos ali o Rousseau, que fornece várias contribuições para a educação e ainda influencia, a educação aqui na Idade Contemporânea. Então, o texto que nós exploramos ali do Rousseau apresentava 2 obras do autor, o Contrato Social e o Emílio, ou da Educação. No Contrato Social, então, o Rousseau faz ali uma análise da sociedade que ele está inserido e vai discordar dos jusnaturalistas, Então, o Rousseau ele vai dizer
que a desigualdade entre os homens começou com a propriedade privada e ela é resultado da forma como a gente se organiza enquanto sociedade. E na educação ele cria então esse personagem fictício e ele vai educar o Emílio desde ali do nascimento. Então nós vemos ali duas características importantes, né, dessa educação. A primeira é que ela respeita as etapas da vida do indivíduo e a segunda é que o Emílio é criado então de forma livre. Então ele era livre ali para explorar o ambiente e ele exercia sua liberdade respeitando as barreiras naturais que esse ambiente impunha. Então Rousseau acreditava que a educação do homem livre ela devia acontecer dessa forma, porque quando ele é inserido na sociedade, ele vai atuar do mesmo jeito, exercendo a sua liberdade, mas respeitando a coletividade. Esses foram os principais conteúdos, então, que nós exploramos nesse primeiro bimestre. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma atividade com alguns exercícios objetivos, tá? Para vocês finalizarem aí o estudo da nossa disciplina. E aí, na nossa próxima live, antes de eu liberar o link da avaliação, a gente faz a correção desses exercícios, né? Pontuando ali, fazendo uma retomada desses conteúdos e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bom estudo, se cuidem e até lá!